249, próximo ao posto Coatizada, né? Está contratando balconista. Você que tem interesse, então, pode ir até a RB, levar o seu currículo, né? E já começar a trabalhar se você for aprovado lá, tá bom, gente? Não esqueça, então, você que está procurando emprego, a RB Materiais Construção está contratando balconista. Você leva o seu currículo, fala lá com a gerência, com o pessoal da RB, e é claro, se você for aprovado, já começa a trabalhar imediatamente, tá bom? Olha só. Boa tarde, Francine. Tudo Boa bem? tarde, Ricardo. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Nova Onda. Segundou, último dia, mês de junho de 2025. Metade do ano já foi, Ricardo. Pois é, lá se foram, né? 6 meses. Metade do 2025, né? E promete estar frio, hein, Francine? Daqui a pouquinho a gente vai falar da previsão do tempo, mas antes a gente vai abrir o jornal falando do Plano Safra, isso mesmo, da agricultura familiar. Aliás, amanhã, aqui no Jornal Itaberá Notícias, a partir do 12h30, nós teremos a participação do Rogério, ele que está trabalhando aí junto com o pessoal da agricultura familiar, ele que visita, né, o Ceasa, levando os produtos, trazendo de lá para cá também, vai falar com a gente amanhã aqui no Itaberá Notícias sobre a questão da agricultura familiar, dos números, as informações pertinentes. Então, amanhã, a partir das 11h30, da meio-dia e meia, né, gente? A gente vai falar sobre a agricultura familiar na entrevista com o Rogério, ele que está ativo aí nessa área da agricultura familiar, né, Fran? Com certeza. O Rogério Purga, ele é um visionário, né? Uma pessoa que tem se engajado bastante no sentido de ajudar os produtores, os pequenos produtores ali daquele eixo Aquinos, Água Amarela, Água Azul, Vila 2. Ele vem se reunindo ali e ele faz a logística de venda daqueles produtos que não tem padrão Ceasa, Ricardo. São aqueles produtos que lá no Ceasa não tem valor comercial. Então ele faz esse acordo com os produtores locais ali, pega os produtos de todo mundo e coloca no nosso mercado regional aqui, no mercado em Itaberá, no mercado em Itapeva, Carareto fazendo algumas entregas também. Aí então, né, a gente vai bater um papo com ele amanhã e trazer outras informações também, né, Fran? Agora é o seguinte, Francine, você sabe que quando o povo do campo escuta falar, a ação bate mais forte, né? Com certeza. Todo produtor rural fica aguardando, né, o governo divulgar o plano anual, o plano safra, né, que ajuda muito no financiamento das safras aí, das produções anuais dos produtores rurais, né? E olha, tem notícia boa vindo aí, viu, Ricardo? O governo federal está preparando um plano safra recorde para a agricultura familiar, é isso mesmo. Mais dinheiro, mais crédito e mais esperança para quem planta o peito na roça. O anúncio já aconteceu, né, a partir das 11 da manhã, hoje, segunda-feira, dia 30, como eu disse, já começou às 11 da manhã lá em Brasília, e nessa etapa o foco é justamente na agricultura familiar, que é a base da alimentação do brasileiro. Já amanhã, terça-feira, né, vem a segunda negócio empresarial. Mas o que interessa mesmo é esse primeiro momento, né, Ricardo? Pois é, sendo o ministro Paulo Teixeira, a ideia, segundo, né, o ministro Paulo Teixeira, a ideia é bater o recorde do ano passado. Só para você ter uma ideia, Francine, o último Plano Safra liberou 76 bilhões de reais só para a agricultura familiar. Isso representa quase um quarto de todo o plano, Fran. É muito recurso, Ricardo. E não é só dinheiro. O pacote também deve incluir mais acesso ao Pronaf, juros melhores e até a ampliação dos programas de seguro rural e assistência técnica. Pois é, agora, a gente sabe que no papel tudo é bonito. O que o produtor quer ver mesmo é o recurso chegar na hora certa e com condições de verdade. Vamos torcer para que esse anúncio vire realidade o mais rápido no campo, Fran. E que venha chuva boa, né, Ricardo? Crédito acessível e preço justo na hora da colheita, porque é isso que o produtor está aguardando. E no Brasil, Francine, nós somos um país agrícola, né? O governo federal tem investido muito, né,
nesses financiamentos do Plano Safra, né? Um dos maiores do mundo, viu? E isso é um tipo de subsídio, né? Que o governo fornece aos agricultores num juro bem mais pequeno do que o praticado no mercado, para que as pessoas possam produzir mais, levar mais alimentos. Não só isso, o agro, que o pessoal, né, a gente fala o tempo todo aqui, a televisão enaltece, esse agronegócio também recebe bilhões em financiamentos do governo federal, facilitando assim a compra de insumos, a compra de fertilizantes e até a hora do comércio, por que não? Né? Então tá aí, esse plano safra do governo vai vir numa hora certa aí para o povo que é do campo, Francine. Lembrando, Ricardo, que recentemente também o governo lançou o Desenrola Rural, né? Que foi um programa para que os produtores que estavam endividados, eles conseguissem sanar suas dívidas, limpar o nome, justamente já pensando no Plano Safra, né? Para ter acesso ao crédito do Pronaf, voltar a ter crédito, né? Porque para o produtor rural ficar enrolado com dívidas realmente cerceia ele de muitas possibilidades na produção dele ali, né? Então foi muito oportuna a criação do Desenrola Rural e logo na sequência o lançamento do Plano Safra, porque deu oportunidade para muitos produtores que estavam aí com dificuldades em quitar dívidas, né, em limpar o nome. Agora vai poder pleitear os recursos aí, porque está com a documentação toda em dia. Então, o Brasil é agrícola, né, gente? Então o governo federal precisa, seja qual for, né, o governo que esteja lá de direita ou de esquerda ou de centro ou dali do canto, não importa. O que importa é que o governo entenda que um país agrícola como o nosso necessita, né? E outra, não é só o Brasil, países mundo afora tem políticas agrícolas, que corroboram, né? Que ajudam na produção, no escoamento, na infraestrutura, né? Na compra de equipamentos. E isso ajuda não só o Brasil, viu, Fran? Porque essa questão agrícola, a gente sabe que a FAO, né, que é um braço das Organizações Unidas para a Alimentação, tem incentivado muito, né, a produção de alimentos, porque vai faltar alimento. É muita gente no mundo e realmente falta alimentos. Vamos para a próxima matéria então, Fran? Vamos para a próxima matéria, ainda falando de agricultura, né? Safra de milho cresce e bate um novo recorde. Essa é a novidade, hein? A safra de milho 2024-2025 está prometendo ser daquelas de encher os silos e dar trabalho para os secadores, viu, Ricardo? Pois é, a consultoria Datagro, a Datagro, o Datagro, né? Atualizou a previsão e agora fala-se em 134 milhões de toneladas de milho, um crescimento de quase 10% em relação à safra passada. E o destaque, Ricardo, é a safrinha, que representa a maior parte do milho produzido no Brasil. Essa segunda safra deve chegar a mais de 108 milhões de toneladas, graças ao bom clima e ao manejo mais técnico no campo. E olha, só um detalhe que impressiona, viu? A produtividade média está em quase 6 mil quilos por hectare, a maior da história pro milho do inverno. É a produção deixar qualquer produtor orgulhoso, Fran. Mas mesmo com essa montanha de milho, o país ainda pode fechar o ano com déficit interno. A estimativa é de falta de 1,2 milhão de toneladas no mercado nacional. O consumo interno vem crescendo, né? E as exportações continuam firmes, viu? Então o desafio é equilibrar o que sai e o que fica. Mas, no geral, o cenário é bem positivo, viu, Fran? E não para por aí, Ricardo. A soja também teve previsão ajustada para cima. Agora são 173 milhões de toneladas previstas para a próxima safra. Pois é, um sinal de que mesmo com altos e baixos do clima, o campo segue forte. E como sempre, diz o pessoal da roça, plantou direito, colheu com fé, Fran. Graças a Deus, né, Ricardo? Que continuem batendo os recordes aí, produzindo cada vez mais, porque a produção, independente se ela é a produção de alimentos para gerar, para produzir comida para o povo, ou se é a produção de grãos que gera riqueza, gera trabalho, a gente quer mais é que a nossa agricultura seja cada vez mais pujante, mais bem desenvolvida, bem estruturada, porque é o carro-chefe da nossa economia. Por falar em agricultura, viu, Fran? A Lagoa Bonita, gente, olha, atenção, além do programa que vai até o dia 14 de agosto, né, ali no GAN,
todas as quintas, da meio-dia até as 17 horas, do meio-dia até as 17, né, para outras vagas de emprego. Em especial, a Lagoa está divulgando essa semana o seguinte, viu, gente? Está precisando de auxiliar de pecuária, o famoso campeiro, viu, gente? A atividade principal é executar atividades operacionais no manejo do rebanho, garantindo o bem-estar do animal e contribuindo para a organização e manutenção das áreas de pasto e confinamento, auxiliando nas operações de integração lavoura-pecuária, o ILP, né? ILP, melhor dizendo, com qualidade e eficácia para atender a programação planejada. Olha, gente, os requisitos, né, para você que tem interesse, então, em trabalhar de auxiliar de pecuária, o famoso campeiro, né? Os requisitos são conhecimento em manejo animal, pastagem e outras fontes alimentares de animais com experiência mínima de 1 ano, viu, gente? Esse aqui já é mais específico, né? Benefícios que a Lagoa oferece para você: cesta básica, transporte, seguro de vida, refeitório, plano de saúde Unimed Itapeva e, é claro, você tem a segurança de trabalhar numa empresa como a Lagoa Bonita. Maiores informações, anote aí, 99619-7823. Eu vou repetir para você que quer trabalhar de campeiro lá na Fazenda Lagoa Bonita, 99619-7823. Está dado o recado e a gente segue com o jornal até a 1h30 da tarde. Eu vou procurar a matéria aqui de novo. E acontece, não deu para fazer. Tem barbaridade. Não, hoje enquanto você vai procurando aí, Ricardo, eu vou passando a matéria aqui, pode ser? Pode, claro. Flor bonita, mas perigosa. Vamos falar da espatódia e das abelhas. A espatódia, para quem não sabe, é aquela flor vermelha, né, que dá na Tem um nome comum, né, Fran? na árvore do gineceu. Gineceu? Vamos lá. É uma daquelas notícias que pouca gente sabe, mas que pode mudar muita coisa no dia a dia de quem vive da terra. Nós vamos falar da espatódia, árvore cheia de flores laranjadas que enfeita calçadas e praças por aí. Linda de ver, mas perigosa para os nossos amigos voadores, as abelhas. Pois é, isso mesmo, viu, gente? A espatódia tem um néctar que intoxica e até mata as abelhas, viu? E como a gente sabe, sem abelha não tem polinização. E sem polinização, adeus frutas, legumes e até a produção de mel, viu, Fran? Olha que barbaridade. A recomendação de biólogos e especialistas é clara: não plantar essa árvore perto de áreas de cultivo, se puder substituir por espécies nativas que são amigas da natureza. Olha, quer exemplos? O bom e velho ipê, viu, gente? A charmosa quaresmeira, o manacá da serra, a aroeira, árvores que, além de embelezar, alimentam e protegem os polinizadores. E é importante lembrar, a abelha é pequena, mas o trabalho dela é imenso. São elas que garantem lavouras produtivas, mel puro na feira e flores no jardim. Então fica o recado, viu, gente? Para você que vai plantar, né? Se for plantar, plante com consciência, viu? Flor bonita tem que fazer bem para todo mundo, inclusive para quem voa, né, Fran? E são as abelhinhas. Sabe, Fran, foi bom, gente. Eu tinha, por curiosidade, colocado essa matéria na pauta de hoje e vou levar para um lado da questão da cidade. O que aconteceu no passado é que as cidades, sem uma programação adequada, sem um planejamento adequado, plantaram-se, inclusive, dessas árvores aqui na zona urbana, né? E nós moramos no município rural, né? A lavoura aqui não é longe, né? É bem próximo, né? Então, tomar cuidado. Sempre quando você for plantar uma árvore, né? Seja na sua casa, na sua chácara, no seu sítio, procure a orientação de um engenheiro ambiental, né? Ou de um técnico, para saber qual a árvore mais adequada, qual que vai ajudar mais você sem causar problemas. Às vezes a pessoa acha por exemplo, aquelas que tem ali perto da igreja ali no Jardim Espanha é São José, né, Fran? Planta aquelas árvores enormes, né? O nome comum acho que é fenegata, se não me falha a memória, aquelas de folhinha rajada, Fran, são parentes daquela árvore gigantesca. São da família Ficus, né, Ricardo? Isso, da árvore da figueira, né? E aquilo se alastra de um certo tipo que pode causar problemas, né, na sua casa, em outros tipos de construção.
Então, quando você for plantar árvore, procure um técnico, um engenheiro ambiental, para que ele possa orientar você da melhor, um engenheiro florestal, né? Uma pessoa um pouco mais experiente, para que ela possa orientar. Está aí um exemplo de árvore que a gente não deve plantar próximo a áreas da agricultura, ou seja, do agro propriamente dito, do grande agronegócio ou da agricultura familiar. Essa árvore causa prejuízo matando as abelhas, viu, Fran? Fica a dica, né? Como diria o... E essa outra da raiz, Ricardo, essas de raízes longas, né, que procuram a água, elas vão estendendo, pode chegar até 30 metros a raiz dessa árvore, Ricardo. Pois é. Né? E ela levanta calçada, levanta muro, racha parede, trinca quintal, né? Então ela causa muito prejuízo. É linda, né, É linda, faz uma sombra maravilhosa, mas não é adequada para o cultivo em perímetro urbano, justamente por causa disso tudo, né? Pode causar muitos prejuízos. Muito importante isso que você falou. Plante árvores, nós temos que incentivar a arborização urbana, né? Para a cidade respirar melhor. Itaberá tem muito poucas árvores urbanas. Com o tempo o povo foi eliminando tudo que viu pela frente. Hoje em dia é difícil achar uma calçada bem arborizada aqui na cidade. A gente precisa rever isso com urgência, né? Antes que seja tarde. Então, procure ter uma árvore na sua calçada, mas uma árvore adequada. Como o Ricardo falou aqui, o ipê é uma boa possibilidade. O manacá é lindo. O manacá da serra é lindo. Tem a resedá, aquela da florzinha cor-de-rosa, bonita também. E outras espécies, né, que são adequadas ao cultivo urbano. O oiti também, né, Fran? O oiti de raízes mais superficiais, que não se aprofundam tanto, que não se estendem tanto. Como que fala, Ricardo? A raiz, quando ela é mais profunda, ao invés de ser... Conífera. Conífera, né? Que não vai causar prejuízo aí nas calçadas, nos muros, e vai ajudar a cidade a respirar melhor, a ser uma cidade mais fresquinha, porque o verão nos castiga bastante, né? A gente tem que pensar em ter uma cidade mais fresca, e as árvores, para isso, são essenciais, né? E vamos ser sinceros, né, Fran? A árvore tem muitas funções, né? Uma delas, uma árvore de grande porte, por exemplo, pode liberar muita água no ambiente, trazendo frescor, trazendo alento nos dias quentes, e mais que isso, né? Elas são responsáveis pela formação dos rios aéreos, que são um dos melhores meios de transporte de água no mundo todo, né? Então, quando você derruba uma árvore, seja por achar bonito ou porque quer apostar em outro tipo de paisagismo que não o de árvores, você prejudica, às vezes, o cidadão que mora a distâncias enormes do lugar da onde você está cometendo esse crime, né? Então, gente, plantar árvore é uma questão de sobrevivência da raça humana. Eu costumo ser mais incisivo quando eu digo, o ser humano, ele precisa entender que se ele não cuidar, quem vai ser eliminado da face da Terra não é o planeta. O planeta vai dar um jeito de se livrar do ser humano, né? Vai dar um jeito de extinguir a raça humana, porque as pessoas não cuidam daquilo que é interessante, daquilo que faz bem, né? Daquilo que corrobora para a saúde, né? Para o bem-estar. Derrubam árvore para tudo, até para pintar prédio, para aparecer a pintura, eles derrubam árvore, né? Eu acho que a pessoa, quando quer se aparecer, basta pôr uma melancia no pescoço, fazer uma selfie e pôr na rede social. Eu me sinto muito mal quando eu vejo, eu sei que às vezes é necessário, por questão de risco, etc. Agora, para embelezamento, dizer que derrubar a árvore embeleza, é no mínimo uma falta de entendimento. Inteligência. Eu não falar que é burro mesmo, né? Fran, mas vamos deixar as árvores para lá, porque, né, a gente tá... foi só um ponto que eu queria debater, falar, porque as pessoas precisam entender que a árvore não é só a sombra, né? Ela fornece água. E a chuva nossa aqui, por exemplo, vem da região amazônica, trazida pelos rios aéreos. Isso não é o bobo do Ricardo que está falando, isso é científico. Agora, se você não acredita na ciência, aí, né? Bom, fazer o quê? Ricardo, vou dar um abraço para a Sônia Takazaki, que está acompanhando a gente sempre, aqui, né, Fran? Né, comentando as matérias, ela falando que a abelha é importante, mas ela tem alergia. Cuidado, então, Sônia tem que tomar remédio. Cuidado, Sônia. Deus o livre. Um abração, Sônia. Mas não, né, Sônia, ela está dizendo que ela tem alergia, vai ter que cuidar dos bichinhos, né, Fran? Com certeza. Aliás, aliás, a Sônia, eu conheço, assim, de fotos do quintal dela, ela cultiva bastante, Ricardo.
flores, ela tem as árvores, tem frutas. Por isso é feliz, né? Muito feliz. Aliás, o poeta que disse, né, Fran? Se você quer se tornar imortal, você tem que ter um filho, escrever um livro e plantar uma árvore, né? Então tá aí, fica a dica, né? Raul Seixas já dizia, eu não tenho medo da morte, eu tenho medo do esquecimento. E uma maneira de você não ser esquecido é plantando árvores. Alguém vai lembrar que foi você. Ou põe uma placa lá depois de plantar também, tá valendo, né, Fran? Aliás, na NASA, se não me engano, Fran, lá na NASA, né, tem na entrada dela um enorme de um painel com uma abelha, viu, Fran? Não é no sentido do meio ambiente exatamente, né, que eles colocaram essa foto, é da aerodinâmica dela, né? Porque a abelha nem era para voar pela aerodinâmica que ela tem, mas ela voa muito bem, muito longe. Mas é para mostrar, ó, minha sogra lá, tá ao vivo lá de novo. A minha sogra não perde um jornal também, a dona Carmen. Pelo menos a senhora, né, dona Carmen? Tá nos assistindo aí, né? Então, e na NASA, Fran, tem lá uma abelha enorme no hall de entrada dela, valorizando esse animal tão importante. E tem outra frase, aí eu não vou me lembrar de quem é, que dizem que o dia que a última abelha morrer, a raça humana será extinta da face da Terra, e é fácil o entendimento, né, Fran? Barbaridade, eu tenho medo. Pois é, não, eu tenho medo também, né, mas se falar para você que o sol vai apagar um dia, você acredita? Acredita. Pois é. Nada é impossível. Bom, gente, vamos lá então para a matéria aqui dos armazéns, Fran, que ainda prejudica, né? A falta de armazéns prejudica os produtores do Brasil, Fran. É isso mesmo, Ricardo. Você que já rodou muitas estradas de terra por aí, levando carga do produtor, sabe como é. Colher é bom, mas guardar o que foi colhido é tão importante quanto, não é mesmo? Pois aliás, é isso mesmo, Francine. E olha só esse dado preocupante. Segundo o IBGE, o Brasil só consegue armazenar 59% da safra total de grãos, ou seja, quase a metade da produção fica sem espaço adequado para ser estocada. Aí entra o problema, Ricardo. Sem armazém, o produtor se vê obrigado a vender o grão logo na colheita, muitas vezes com o preço lá embaixo. A chance de esperar uma valorização vai embora junto com o caminhão carregado. Pois é como plantar milho, colher com suor, mas entregar de mão beijada para o atravessador, sem poder negociar. Quem mais sofre com isso é o pequeno e médio produtor, que depende de silos regionais. E o mais curioso é que, apesar desse gargalo, o número de armazéns até cresceu. Hoje são mais de 8 mil no país, mas muitos deles são privados e ligados a grandes grupos ou ficam longe das regiões onde o produtor precisa. Pois é, tem lavoura que cresce, mas não tem onde pôr a colheita. O sul de Minas, por exemplo, o oeste da Bahia, boa parte do Paraná e até o sudoeste paulista sentem esse aperto. Para resolver isso, Ricardo, seria preciso mais investimento em armazenagem descentralizada, mais silos nas regiões produtoras, acesso a crédito facilitado e incentivo para quem quer construir o seu próprio armazém. Aí sim, e isso seria um alívio enorme para quem planta e colhe com o pé no barro e o olho no mercado. É o tipo de estrutura que melhora até o preço do produto lá na frente, Fran. Enquanto isso não acontece, a luta continua. Colher, correr contra o tempo e torcer para um preço justo. Itaberá, até a última vez que eu fiz um levantamento, Ricardo, nós tínhamos 23 silos agrícolas. Pois Foi em 2022. E lá para cá, se eu não me engano, já aumentaram mais 3. Pois é, e precisa demais, né? E a própria matéria explica o porquê, né, gente? O pequeno e médio produtor, ele depende da venda imediata, às vezes, do produto, porque ele não tem onde armazenar. Aí, o atravessador conhece todo mundo, e principalmente na região nossa aqui, né, de Itapeva, Itaberá, Buri, Ribeirão Branco, Olhar-Maceta, Guaratu, são produtores de soja, milho e outros produtos. Quando o atravessador percebe que não vai ter onde armazenar, o produto dele perde valor. Ele acaba oferecendo menos, porque sabe que o produtor precisa vender para pagar os custos, né? E se ele tivesse um lugar onde armazenar, talvez ele pudesse esperar um momento melhor da venda, ganhando mais assim pelo seu produto. Quem sabe se o governo federal também, né, que está aí nesse plano safra, eu acho que até tem uma linha de crédito especial para isso, viu, Fran? A gente vai se inteirar sobre
sobre o assunto e a gente fala mais disso, né, em outras edições. Olha, gente, mais uma vez aqui, olha, a RB Materiais de Construção, ali na SP 249, próximo ao posto Coatizada, está precisando de balconista. Gente, olha aí, o emprego de balconista, RB Materiais de Construção. Leve o seu currículo. O rapaz lá, o gerente, é muito simpático, gente boa. Bata um papo com ele. Quem sabe se você já começa a semana de emprego novo, um ótimo emprego na RB Materiais de Construção, Fran. E hoje a gente está falando bastante, né, sobre agricultura, trazendo as informações do campo para você. E a próxima não é diferente. Nós vamos falar do café que caiu, né, em Nova York, viu, gente? E pressiona o produtor brasileiro. Francina, agora a notícia é quente, que interessa muito aos cafeicultores aqui da região, né? Ou, é claro, de todo o Brasil. O café voltou a cair na Bolsa de Nova York, Fran. Vamos voltar aqui, Ricardo. Pois é, a semana começou amarga para quem vive do grão. O contrato de café arábica, aquele mais fino, caiu de 3% na cotação. Foi o menor patamar das últimas semanas. No comentário aqui, Ricardo, no sábado, vou fazer compra lá em Itaguaí, né? E lá tem o café produzido ali em fartura pra gente vender. Não vou lembrar a marca do café agora, não, mas um café artesanal gostoso a R$19,500 gramas. Pense num café. Pois é, e seguindo em frente com a matéria, e o motivo é que o mercado está apostando que vai ter safra grande no Brasil, ou seja, com mais grãos no mercado, o preço tende a cair. Mas a realidade do campo nem sempre bate com essas previsões, viu, Fran? Aqui mesmo, nas lavouras da nossa região e no sul de Minas, tem produtor dizendo que a florada não vingou como esperavam e que teve chuva fora de hora. Mas o mercado internacional muitas vezes antecipa movimentos e isso derruba o preço. O valor final do produto depende muito da Bolsa de Nova York, que é usada como referência. E quando o dólar também cai, o prejuízo dobra. Café mais barato em dólar e menos ganho real. É um tal de subir e descer que não dá sossego para o produtor. Um dia o café está valendo bem, no outro desce ladeira abaixo. Quem tem contrato fechado, segura. Quem não tem, segura o coração. Por isso, Francine, cada vez mais cafeicultor tem que se informar, buscar cooperativas, entender contratos de futuro e, quando possível, investir em qualidade e diferenciação para fugir do mercado comum. E que venham, né, Ricardo? Tempos melhores, preços mais justos, clima mais amigo, porque café bom a gente tem, só falta o valor acompanhar o trabalho dos produtores aí. Eu sou um cara que eu navego bastante na rede, né, na internet. Navegar na rede é um termo meio antigo, sabe, gente? Do pessoal mais da antiga da internet, né? E eu estava vendo, tem um café, um dos mais caros do mundo, por vezes mais caro até que ouro, né? Em peso, ele passa pelo intestino do elefante, Fran. Eu sabia de um passarinho, Ricardo. Que é da Colômbia, né? É. Que passa pelo intestino do passarinho. Mas tem esse aí que passa pelo intestino do elefante. Vai vendo. Que tipo de café que nós estamos bebendo, não, Fran? Nós não, né? Porque nós não aguentamos comprar um café desse. Mas que tipo de café esse povo mais da grana tá bebendo, hein? Passar pelo intestino do elefante para ficar caro, hein? Nossa Senhora. Como que inventaram, Ricardo? Mano, e o pior é que ficam umas moças lá com sacolinha, Francine, Se você vai experimentar, às vezes nem é gostoso nada, é só porque é exótico. Só porque sai do elefante. Gente, nós vamos rapidinho para o apoio cultural e a gente volta na sequência com muito mais informação para você. Eu vou ler essa aqui do prefeito lá de Riversul. Nós ficamos de falar hoje, né? Você fala aí, então. Não tem internet? Mas como não tem? Não tem, aqui não tem. Aqui tem. Bordou aí? Deixa eu atualizar. Quem está ligando pra mim? Bruno, meu filho. Será? Eu vi as moças pegando a bosta do elefante para separar, assim, ou café. E cocôzinho.
Ele sem internet. É judia. Não, o seu também tá não. Não vai acabar a bateria. Tá bom, pode deixar comigo. Estamos de volta com o Itaberá Notícias até 1h30 da tarde, levando para você, né, batendo um papo descontraído e falando as principais informações, né, para você que está na sua hora de almoço, encerrando o seu almoço, já voltando para o trabalho, você que está no trabalho, né, pessoal do comércio, que a gente agradece de coração, todo mundo com o rádio ligado, escutando a Nova Onda, e é claro, o pessoal do Itaberá Notícias na página do Facebook, que acompanha ao vivo, né? A gente faz a transmissão ao vivo na página do Itaberá Notícias, lá no Facebook. A Solange Mariana entrou e disse boa tarde Solange. Muito obrigado pela sua audiência. Ricardo, vamos falar um pouquinho, eu falei na sexta-feira, falamos da cassação do prefeito de Riversul aqui rapidamente na sexta-feira, né, e agora trazendo aqui mais informações. A Justiça cassou o mandato do prefeito e do vice-prefeito de Riversul por abuso de poder econômico, abuso de poder político. A decisão, em primeira instância, também declarou a inelegibilidade de ambos e do ex-prefeito José Guilherme Gomes por 8 anos. A Justiça Eleitoral cassou os mandatos do prefeito Marcos Roberto dos Santos, do PSD, e do vice Valdecir Rosa, do PL, por abuso de poder político. A decisão em primeira instância também declarou a inelegibilidade de ambos e do ex-prefeito José Guilherme Gomes por 8 anos. Segundo a sentença do juiz
Vinícius Machado de Lima, José Guilherme usou dinheiro público para beneficiar as candidaturas de Marcos Roberto e Valdecir. De acordo com a acusação do Ministério Público, em 2024, o ex-prefeito promoveu os dois durante eventos realizados no feriado de 1º de maio e no desfile de 7 de setembro. Apesar da decisão, os políticos seguem nos cargos, já que ainda cabe recurso. Eles só devem deixar as funções se a condenação for mantida nas instâncias superiores. Em nota, a assessoria da Prefeitura informou que o prefeito e o vice ainda não foram notificados oficialmente da decisão. A reportagem não conseguiu contato com a defesa do ex-prefeito José Guilherme. Então ele continua lá, né, Fran? Continua no cargo. Aquela pausa para limpar, né, a garganta, né? A gente pede desculpa, mas a gripe às vezes aperta, né? Gente, olha, mais uma vez eu quero lembrar para vocês que a Lagoa Bonita está precisando de auxiliar de pecuário, o famoso campeiro, viu? Para executar atividades operacionais no manejo do rebanho, garantindo o bem-estar animal e contribuindo para a organização e manutenção das áreas de pasto e confinamento, auxiliando ainda nas operações de integração lavoura-pecuária, o ILP, com qualidade e eficácia para atender às programações planejadas. Os requisitos são conhecimento e manejo de animais, pastagens e outras fontes alimentares de animais, experiência de no mínimo 1 ano. Olha, e como benefício você vai receber cesta básica, ter o transporte, seguro de vida, tem refeitório na fazenda, não precisa levar marmitinha, né? Tem plano de saúde, olha que interessante, isso é muito bom, viu, gente? O local de trabalho é mais próximo, é na Fazenda Boa Vista, aqui sentido o bairro do Tomé, se não me falha a memória, viu, Fran? Ali onde era o Carlos Cardoso. Olha, gente, e o telefone para você ter mais informações, né, ou enviar o seu currículo é pelo telefone 99619 7823. 99619 7823. A Lagoa Bonita segue contratando, além, claro, que você já sabe que a Lagoa também está com aquele projeto de empregabilidade em parceria com o GAN, que vai até o dia 14 de agosto, todas as quintas, do meio-dia às 5 da tarde, você pode se dirigir ali ao GAN para uma pré-entrevista de emprego na Fazenda Lagoa Bonita. Essas foram as ofertas de emprego. Você não esqueça também que a RB Materiais de Construção está contratando balconista. A RB fica ali na SP 249, próximo ao posto Quatizada. Fale com o nosso amigo, o gerente lá, rapaz simpático, gente boa, vai atender bem você e você pode sair de lá hoje empregado, ou quem sabe até já emendar o dia daqui para tarde, né, Fran? Trabalhando na RB Materiais, né? Ricardo, vamos falar do frio? Bora! Nova onda de frio atinge o sul e avança pelo Brasil. Pois é, amigos e amigas, viu? Prepare os cobertores e a garrafa de café quente, porque uma nova frente fria começou a atuar com força hoje, segunda-feira, principalmente sobre a região sul do país. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o frio será intenso, com possibilidade de temperaturas negativas e geadas amplas. Pois é, Ricardo, o frio mais forte deve atingir estados como Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, com destaque para as áreas serranas. Em cidades mais altas, os termômetros podem marcar até menos 4 graus. E boa parte do interior do sul, as mínimas vão ficar próximas de 0 grau. A previsão é de geadas fortes, o que pode prejudicar a agricultura, especialmente as lavouras de hortaliças e frutas. Pois é, e o frio não vai parar por aí não, viu, gente? Viu, Francine? A massa de ar polar está avançando em direção ao sudeste e o centro-oeste do país. Cidades do interior de São Paulo, que é o caso de Itaberá, né? A região nossa aqui toda, Itararé, Itapeva, toda a região aqui, né? Devem sentir uma queda brusca de temperatura já nas próximas madrugadas, com frio, seco e céu limpo, Fran. Sem contar, Ricardo, que a pessoa estava apostando que não geava mais esse ano e tem possibilidade, viu, de geadas em áreas de Serra, da Mantiqueira e do sul de Minas. A Defesa Civil recomenda que a população redobre os cuidados com pessoas em situação de vulnerabilidade, como idosos, moradores de ruas
e crianças pequenas. A previsão, na verdade, é de um inverno não tão rigoroso, mas um inverno mais seco, né? Mas agora no começo não é isso que está mostrando. Então, não, bem úmido o inverno. Pois tem é. chovido com regularidade. Pois é, então se você sai cedo para trabalhar ou vive na zona rural, se previna, viu? Luva, gorro e, é claro, aquela blusa reforçando que serão seus melhores amigos nos próximos dias. Aliás, a última geada, né, que nós tivemos aqui muito forte, acho que foi terça-feira da semana passada, o dia que bateu 1 grau. Muito prejuízo para a agricultura familiar, principalmente na área de hortaliças, viu? Eu tenho um produtor que é conhecido, ele perdeu mais de 2.000 pés de alface com a geada. É bonito de se ver, mas a geada causa grandes prejuízos, em especial no pessoal da agricultura familiar, o pequeno produtor, justamente é o que precisa de mais apoio, né, Fran? E o frio promete aí essa semana. Eu estava olhando a temperatura para Itaberá, a mínima deve ficar numa média de 10 graus no período da manhã, viu, gente? Não é tão frio, né? Não tem, né, nessa temperatura provavelmente não aconteçam as geadas, mas no mapa, nessa matéria em específico, Itaberá pode sim ter geada nos próximos dias, viu? Se parar de chover, limpar o céu e a temperatura cair, teremos geadas com certeza. Né? Quem apostar contra vai perder, porque provavelmente teremos geadas, né, Fran? Ricardo, vou dar uma notícia boa, que agora a Receita paga hoje o segundo lote de restituição do imposto de renda. Uma boa notícia para muita gente nessa segunda-feira, né, que a Receita começou a liberar hoje o segundo lote de restituição do imposto de renda e quase 5,5 milhões de brasileiros estão com o dinheiro a caminho da conta bancária. Pois é, um valor significativo, Francine. Estamos falando de mais de 8,5 bilhões de reais que serão pagos a contribuintes que têm direito à restituição e foram priorizados pela Receita. E quem está na lista, Fran? Recebem neste lote os contribuintes com prioridade legal, como idosos com mais de 60 anos, pessoas com deficiência, professores, além de quem optou por receber via Pix ou usou o sistema de declaração pré-preenchida, que ajuda bastante a evitar erros. Pois é, para saber se você está entre os beneficiados é fácil, é só entrar no site da Receita Federal ou baixar o app Meu Imposto de Renda, disponível para Android e iOS. Lá tem todas as informações. E se por acaso o seu nome não aparecer, pode ser que tenha caído na famosa malha fina, é bom ficar de olho. Aí tem que revisar todos os dados declarados, corrigir o que for necessário e aguardar a nova análise da Receita. Mas para quem está esperando aquele dinheirinho extra, pode comemorar, viu? Dinheiro entrando na conta é sempre bem-vindo, ainda mais em tempos apertados, né, Fran? Em tempo de café caro. Eu queria também receber a minha restituição, mas não saiu dessa vez. Pois fique atento, né? Baixe o aplicativo, você que tem dinheiro da restituição, tem o segundo lote, então. Nós passamos os parâmetros, quem é que tem direito de receber nesse primeiro momento, e é claro, a gente torce para que isso aconteça o mais rápido, né? Ajudando assim o povo, Fran. Com certeza. Bom, Fran, e é claro, começaram as inscrições do ProUni para o segundo semestre, viu, Fran? Veja quem pode participar. Olha aí uma boa oportunidade para quem quer entrar na faculdade ainda nesse ano. Começaram nesta segunda-feira as inscrições para o ProUni, o programa Universidade para Todos, referente ao segundo semestre de 2025. E quem quiser tentar uma bolsa de estudos em universidades particulares tem até a próxima quinta-feira, 4 de julho, para se inscrever pelo site oficial do programa, acessounico.mec.gov.br/ProUni. Para concorrer, o candidato precisa ter feito o Enem 2023 com pelo menos 450 pontos de média e a nota acima de 0 na redação. Além disso, é necessário comprovar renda familiar de até um salário mínimo e meio por pessoa para bolsas integrais, ou até 3 salários mínimos para bolsas parciais de 50%. E tem mais, só pode participar quem fez o ensino médio completo em escola pública ou como bolsista integral em escola particular. E atenção, quem já é estudante de faculdade particular também pode concorrer, desde que ainda não tenha sido diplomado do curso superior.
Pois é uma oportunidade que tem mudado a vida de muita gente, especialmente em regiões do interior onde o acesso ao ensino superior ainda é difícil. Então, vale espalhar a informação. Avise aquele parente, amigo ou vizinho que está batalhando para estudar. Educação, Ricardo, transforma. E o ProUni é uma porta aberta, né, que pode abrir um futuro diferente para milhares de jovens aí. É um dos programas mais revolucionários que eu conheço, o ProUni. Pois é, O que mudou realmente a questão do ensino superior no Brasil. O ProUni, ele está atrelado a uma ferramenta importante que é o Enem, né, Fred? Então, os alunos que prestaram o Enem em 2023, nota mínima de 450 sem zerar a redação, têm direito a esse... É o financiamento estudantil, né, o ProUni, né, Fred? Sim. Tem direito, aí você pode buscar aí as... Na verdade, o ProUni são bolsas mesmo, Ricardo. Ou é integral 50%, verdade. O FIES que é o financiamento. É o FIES, eu confundindo com o FIES aqui. Na verdade, o ProUni, as pessoas de baixa renda, de até um salário mínimo e meio, podem conseguir a bolsa com 100% do ProUni. E se ganha até 3 salários mínimos, você pode obter aí 50% de desconto nas mensalidades e fazer o seu curso onde você quiser, Brasil afora. Basta, então, checar lá no site do gov.br, do MEC, né? Melhor dizendo. Claro, todo mundo já sabe a nota 2023, né, gente? E se tem interesse, agora no segundo semestre, então, já estão abertas as inscrições, cara. Eu acho que era do Enem 2024, Ricardo. 23. A não ser que a matéria, sei que o funcionário errou de novo. Será que como é que chama? Será que o estagiário errou de novo? Então é 2024, gente. Vamos corrigir. O estagiário acontece, viu, gente? Não é só o estagiário da Globo que erra, não. Então, erra também. o recebimento dele às vezes atrasa, né? E esses estagiários novatos, né? Lançados há pouco tempo, eles cometem esses equívocos. Inclusive, algumas matérias eu não consigo, em especial o esporte, eu não consigo pegar porque ele não consegue ligar a data à execução dos jogos, né? Então, o nosso universitário, né, acabou errando. Então, o ano referência é 2024. A Francine passou aqui para nós, né, Vamos dar uma advertência para ele. Não, próxima vez ele será demitido por justa causa, né? Esse estagiário não é fácil. Lembrando que nós estamos, eu estou sem internet, estou fazendo a leitura aqui no meu pequeno celular, né? E às vezes eu fujo um pouquinho, viu, gente? Tenha paciência aí, viu? Bora então até 1h30. Não pode esquecer que hoje tem sessão de Câmara, viu, gente? A partir das 19h30. Será que mesmo? Hoje na Turiba. Hoje é na Turiba, é mesmo. Na semana passada era para ser na CEIM, lá na Grovila 3, mas devido às chuvas não teve. Então hoje, gente, pessoal da região aí da Turiba, né? Turiba, Tomé, Forquilha e adjacências, diria o outro, né? Cheguem lá na escola, na Bárbara Vidal, e acompanhem. É um evento interessante, né? Para as pessoas que nunca tiveram, né, a curiosidade de vir, ou têm a curiosidade, mas nunca puderam vir até a Câmara Municipal. Hoje a sessão de Câmara será lá na escola Bárbara Vidal, no distrito da Turiba do Sul. E, é claro, com transmissão pelo site da Câmara, né, Fran? Exatamente. Fica o convite, né? Para o bairro Turiba, Forquilha, Tomé, Quarentém, Cerrado, todo mundo que mora próximo ali. Cerrado é longe. Se quiser participar, não é nada. Vem. Não, pode ir, mas é longe. Depois do Quarentém ali. É longe. Vamos ver se o Pedro Quarentém, né? Ele que é o presidente da Câmara, sugere então uma lá no Cerrado, né? Para atender aquele povo lá que fica meio isoladinho, viu, Fred? O Cerrado fica longe, viu? Com certeza, né? Precisa A gente tem que atender, né? A zona rural. Aliás, o que mais o município nosso tem é a zona rural, né, Fred? São quase 4.000 quilômetros de estradas rurais, 2 distritos, Fred? 2 distritos. Então, Engenheiro Maia e a Turiba, né? E para você ter uma ideia, tem uma parte da Grovila 1 que pertence a Itaberá, são 26 quilômetros do centro da cidade. A Turiba fica, nem é o último município, né? Nem é o último bairro, né? Não. Fica 22, o último é a Forquilha, né? Lajadinho, né? Lajadinho, mais longe ainda. Só para vocês terem uma ideia, o quanto o município de Itaberá é extenso. Faz divisa com Itaí, aqui na região da Maruque, né, Fran? Não pode nem, né? Ali, É longe pra caramba. É grande. Divisa com Itaí, divisa com Riversul, Itararé. Itapeva, Itararé, Coronel Macedo. E não faz divisa com Taquarituba, né? Parece que Taquarituba não. Não faz. Tem um biquinho ali que é Itaí, que é para o lado de cima do Cerrado ali, o pessoal dos holandeses ali.
naquele trecho ali, já faz divisa com Itaí, lá em cima, um bico grande ali, viu? Grande. Divisa. Aliás, se você quer saber, Itabera tem 2 biomas, né? Tem o da Mata Atlântica e tem o Cerrado, por isso o Cerrado recebe esse nome, viu, gente? Inclusive ali naquela região, para quem gosta, ali tem várias espécies que só é encontrada no Cerrado, porque ali tem uma pequena área de Cerrado, viu, Fred? Na verdade, a maior parte do bioma nosso é de Cerrado. Pois é. É uma área de confluência que eles falam. Ó, que bonito. Onde Segunda-feira, se né? misturam os 2 biomas aqui. Interessante. Pois é. Não, e as pessoas que querem saber mais, basta fazer uma visita, né? Aliás, nós temos várias. Eu vou trazer com o decorrer do jornal, a gente vai falando mais. Tem matéria aí, Fred? Temos matéria aqui, perdão. Vamos falar agora sobre o processo do iFood, né? Ah, é mesmo. Meu Deus. Justiça condena o iFood a indenizar o entregador após um erro racista no reconhecimento facial. Uma notícia que traz à tona um tema sério: racismo estrutural e falhas em sistemas de tecnologia. A Justiça do Distrito Federal condenou o iFood a indenizar um entregador negro que foi bloqueado na plataforma injustamente por conta de falhas no sistema de reconhecimento facial. O entregador teve sua conta suspensa após o sistema alegar que ele estaria tentando usar um cadastro de outra pessoa. Só que ele tentou diversas vezes fazer o reconhecimento facial e o sistema simplesmente não reconhecia. Uma perícia foi feita e constatou que o sistema apresentava falhas justamente com traços de pessoas negras, o que foi classificado pela Justiça como uma forma de discriminação indireta. Pois é, a indenização determinada foi de 5 mil por danos morais e o juiz afirmou que houve sim um prejuízo à dignidade do trabalhador, além do impacto financeiro, já que ele ficou sem trabalhar por vários dias. Esse caso serve de alerta, Ricardo. Com o avanço da tecnologia, é fundamental que os sistemas sejam inclusivos, seguros e livres de preconceito. Senão, em vez de ajudar, acabam produzindo injustiças históricas. Pois é, e nesse caso, infelizmente, uma ferramenta que deveria facilitar o trabalho acabou expondo o empregador, aliás, o integrador. O entregador, gente. É uma situação humilhante. Fica o recado, tecnologia sim, mas com responsabilidade e respeito, viu, Fran? Aliás, essa questão do racismo estrutural é muito importante a gente tocar nesses assuntos, lembrar, bater papo, conversar, explicar para os filhos. Gente, vamos ser sinceros, né, Francine? E a gente precisa estar atento, vigilante. Ainda mais uma empresa como a iFood, que deu essa bola fora aí, né? Cometeu esse crime, né? Bola fora não, cometeu um crime de racismo, né? E a iFood que pretende, já está trabalhando não só com alimentos, mas com entregas de outros produtos Brasil afora, cometeu esse crime e foi penalizada. E baixinha a multa, viu? Pelo tamanho da empresa, 5 mil, ficou barato para a empresa, Fran. Pelo tamanho do transtorno que causou para o trabalhador aí também, muito baixa a multa, mas já é um começo, né, Ricardo? Precisa as coisas irem acontecendo, a justiça ir condenando, para que a gente possa combater aos poucos esse racismo estrutural e histórico, né, que nós temos aqui no Brasil. Ricardo do céu, estamos sem internet e sem matéria agora. Pois é, em tudo que é canto a gente acaba observando esse tipo de atitude, nós como comunicadores, né? A Fran jornalista, eu comunicador, e a gente, vez ou outra, traz essas matérias para que as pessoas tenham a exata noção, né, da complexidade, da falta de respeito, do crime que acontece diariamente Brasil afora, na discriminação racial, de região, né? Eu não sei como é que chama a discriminação de região, eu esqueci agora, Fran. Não vai lembrar, não vai. Como quando cita outra determinada região, né? A questão. Esqueci também, mas já lembro já. Então, e a gente traz sempre esses assuntos para que as pessoas ensinem seus filhos, né? A não seguir essa linha que a sociedade segue há muito tempo. E olhe bem o que eu vou dizer, desde o fim da escravidão, o que nós temos é o racismo impregnado na sociedade. Em muitos casos, especialistas afirmam que a escravidão acabou só no papel.
porque de fato ela ainda perdura, não nos moldes que eram no tempo do Brasil colônia, mas de uma forma mais, entre aspas, moderna, né? Baixos salários, condições insalubres, né? Cárcere, muitas vezes cárcere, não é incomum a gente ter essas informações na mídia volta e meia, pessoas que passam uma vida servindo determinadas famílias de uma forma análoga à escravidão, que é o termo que se usa. Nós tivemos a semana passada a matéria sobre isso, onde um fazendeiro mantinha jovens de 16 anos em trabalhos análogos à escravidão. Não cabe, gente, nós como assunto normal. Isso não é. Nós precisamos, enquanto seres humanos, sociedade, pessoas de bem, entender, denunciar que a escravidão acabou no papel, libertaram os negros e disseram assim, olha, vire-se, né? Depois de tirar várias gerações lá da África, trouxeram para o Brasil, né, para trabalhar na cana-de-açúcar, nas lavouras. Aí foram aos poucos entendendo de uma forma impositiva que era preciso acabar com a escravidão. Em 1888, se não me falha a memória, é o ano que temos a abolição dos escravos, se não me falha a memória. Mas, de fato, até hoje, nós temos pessoas negras vivendo em situação de escravidão. Porque a sociedade ainda não conseguiu dar um sacode nessa história e acabar com isso. Nós, enquanto comunicadores, temos obrigação de levantar o assunto. Sempre você, dona de casa, meu amigo, o pessoal que nos ouve, tem obrigação de debater e combater o racismo. Não só o racismo, né? Outras mazelas que a nossa sociedade faz questão de manter desde o descobrimento. Gente, 1h26, nós vamos chegando na reta final, né, do nosso Itaberá Notícias, aqui pela Nova Onda FM e ao vivo pela página do Facebook. Lembrando então que hoje a sessão de Câmara às 19h30 será transmitida direto lá da Escola Bárbara Vidal, no distrito da Turiba do Sul. Para você que mora na zona rural, nessa direção, pode participar da sessão indo até lá, viu, gente? Tem a palavra livre, que você vai poder fazer uso, se você quiser reclamar, explicar a situação num determinado ponto de estrada, ou qualquer problema que seja. Vai poder pedir a palavra lá para falar. Então vão, converse com os vereadores, né? Participem, é um momento de cidadania muito importante para aquela região. Espero que a Câmara, né? A Fran aqui é vereadora, espero que o Pedro, presidente da Câmara, tenha mais sessões itinerantes, levando assim o Legislativo até mais próximo da população, né, Fran? Muito importante se aproximar, dar oportunidade, especialmente do pessoal da zona rural, participar dos debates, né, Ricardo, acerca do orçamento público no ano que vem. Então, reforçamos aqui o convite para que quem puder acompanhar hoje a sessão legislativa que será realizada na Escola Bárbara Vidal, lá no distrito Turiba do Sul. Quem for aqui da cidade, quiser também dar um pulinho até lá, não é tão longe assim, vamos lá conversar, acompanhar a sessão e acompanhar esse debate acerca da LDO do ano que vem. Pois é, Lei de Diretrizes Orçamentárias, viu, Lembrando gente? que hoje é o último dia do mês, Ricardo, de junho, né? Nós estamos concluindo hoje os primeiros 6 meses de mandato, 182 dias de mandato a gente finaliza hoje. Logo em seguida vem o recesso do Legislativo, né? Mas o recesso é só para sessões, o trabalho continua. Então é importante a gente estar junto nesse momento para fazer a reflexão de como foram esses primeiros 180 dias, esses primeiros 6 meses de mandato. Quem fez, quem não fez, o que foi feito, o que foi realizado, o que foi encaminhado. Eu costumo falar que esses primeiros dias, ele é comparado a um terreno, a um solo, né? Onde foram lançadas muitas sementes que a partir de agora terão que ser cuidadas, né? Cultivadas, regadas, para que venham a frutificar em prol da sociedade. Tá certo. Amanhã nós temos entrevista então com o Rogério, o Purga, né? O pessoal conhece aí, para falar sobre o transporte de alimentos e agricultura familiar também. Fica o convite para quem quiser participar ao vivo amanhã,
O telefone vai estar liberado, nossas redes sociais também. Muita informação para você a partir do 12h30. Fiquem todos com Deus e a gente volta, é claro, amanhã a partir do 12h30. Tchau, tchau. Um abraço para todos, uma boa tarde, até amanhã. Amanhã não vem, tá errado. Ali é dado.